Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 20 de Isaías. Bora. Deixa eu colocar o louvor. Vamos lá, começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor, obrigada por esse friozinho, obrigada pela noite de sono, de repouso, de descanso que nós tivemos. Aqueles que talvez enfrentaram algum problema ao longo dessa madrugada, em nome de Jesus, nós oramos para que no dia de hoje, sabe Deus, seus pensamentos sejam reorganizados, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga o renovo, a paz necessária, Paizinho, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti os nossos pensamentos, a nossa mente para os trabalhos, os estudos, tudo que faremos no dia de hoje, para que tudo seja conforme a Tua vontade, o Teu querer, seja produtivo, sabe, Deus? Nós queremos produtividade e sabemos que isso depende do Senhor. Queremos também a Tua sabedoria, Deus, que nos conduz para os lugares certos, para os lugares onde o Senhor tem para nós. Portanto, nós entregamos diante de Ti, Deus, os nossos caminhos, as nossas decisões e atitudes do dia de hoje e o nosso falar. Toca, Deus, na nossa boca, em nome de Jesus, e purifica os nossos lábios para que saiam palavras boas e santas. É o que oramos e te pedimos. Colocamos diante de Ti os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para ouvir a Tua palavra, a Tua voz, a Tua mensagem. Fala conosco mais uma vez, é o que te pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Santo. Bora. Então vai dizer assim, versículo 1. Sargão, o rei da Assíria, enviou o seu exército comandado pelo comandante em chefe para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Assíria. E agora, como é que nós vamos escapar? É isso. Bom, então aqui, a primeira coisa que eu tiro... eu queria fazer uma trança, mas depois eu faço. Algumas coisas que vai dizer em outras versões também. É bom a gente, às vezes, ler a Bíblia com mais de uma versão, porque vai dar alguns outros detalhes, algumas coisas vão parecer um pouco diferentes assim. Mas enfim, então aqui vai dizer que Sargão, o rei da Assíria, Sargão, então, ele foi filho de Salmaneser e pai de Senaqueribe. Ele governou ali entre 721 a 702 a.C. E ele foi quem conquistou Samaria de Israel. Beleza. Dito isso, espero que vocês se lembrem de Salmaneser e de Senaqueribe. Eu não lembro exatamente como foi o reinado deles, mas eles foram reis da Assíria. Se eu não me engano, reis maus, todos reis maus, né? Mas, enfim. Mas eles têm alguns lugares onde a gente lê sobre eles. E eu não anotei, por isso que eu não trouxe. E aqui também não tem. Mas é tudo em paz. Então,
vai dizer que ele enviou Tartã. Aqui não fala quem, aqui ele fala só que ele enviou o seu exército comandado pelo comandante em chefe. Esse comandante em chefe, comandante oficial ali era Tartã, que a gente também, é porque eu gosto de referências, nomes, eu me sinto mais situada no texto. Enfim. E aí vai dizer que ele enviou a sua tropa ali para conquistar a cidade de Asdod e as conquistou. Asdod, onde fica Asdod? Esqueci de ver também. A gente pode ver agora. Mas vai dizer que antes disso, ai meu Deus, não deu. Asdod. Oh, Jesus, me ajuda. Então, Asdod é a quinta maior cidade de Israel. Ou seja, eles conquistaram, então, Israel. Então, mas antes disso, antes dessa conquista, 3 anos antes, o Senhor falou com Isaías e mandou ele ficar ali meio nu e meio descalço. Meio descalço não, totalmente descalço, andar por 3 anos meio nu. A gente já ouviu falar algumas coisas sobre isso, né? Tanto em Isaías como, se eu não me engano, em Ezequiel. Então, ele andou ali por esses 3 anos meio nu, né? Com as nádegas de fora. Por quê? Porque isso representava vergonha. Então, por onde ele passava, mais uma vez, ele era uma profecia ambulante, onde ele passava, as pessoas falavam, gente, Isaías não tá vendo que ele tá trazendo vergonha para nós, para o seu povo, para sua família, para si próprio. E ficava assim, mas ninguém o prendia, tava tudo certo, porque aquela época também era até vergonhoso, era como ele andou, a gente não sabe, né? Então, assim, eu não consigo ter a noção de alguém, né, ficar andando tipo com uma tanguinha, talvez. Eu não consigo nem imaginar. Mas vai dizer isso, que isso aconteceu ao período de 3 anos. E no final desses 3 anos, o Senhor virou e falou, essa foi uma revelação. Meu servo, ele andou assim para falar que a Síria agora conquistou Calma, Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse, durante 3 anos o meu servo Isaías andou meio nu e descalço como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. Ontem a gente viu ali o Senhor falando, né, dando ali a sua sentença também contra o Egito e a Etiópia. Depois ele falando sobre esses 3 países, sabe, serem ali a bênção para o povo e, enfim, as 3, foi ele que criou, foi ele que fez, mas a gente sabe que os capítulos estão, né, vem lá, vai cá, enfim, não estão em ordem, alinhados exatamente, então eu não sei exatamente se foi, enfim, mas isso iria acontecer. Todas as coisas acontecem, mas o Senhor, né, às vezes fala uma condenação e aí depois ele fala que após isso vai, sabe, acontecer uma restauração, acontecer uma redenção, acontecer ali, porque tudo foi ele que criou, tudo foi ele que fez, enfim. Então é isso. Então, durante 3 anos, o servo dele, o servo de Deus, teve ali a missão de representar a vontade de Deus para o Egito e para a Etiópia, o que aconteceria. Por quê? O Senhor, mais para frente, a gente vai ver muitas vezes o Senhor falando o seguinte, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sei do começo e eu sei do fim. Eu sei do que vai acontecer em todo o meio. Eu sei, tipo, não há nada escondido dos meus olhos. E
E ele sabia que aquela era uma sentença, uma condenação necessária para o povo da Etiópia, que confiava muito no seu rei. Tanto que a gente vai ver aqui no versículo 5, então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficaram desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: vejam só o que aconteceu com aqueles em que nós confiamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Assíria. E agora, como é que nós vamos escapar? O Israel também, mais para frente, a gente vai ver que quando Israel está sendo muito atacada, né, muito exilada ali, levando os cativos para a Babilônia, enfim, para a Síria, eles vão tentar pedir ajuda para o Egito e para a Etiópia. Então, confiando neles, confiando no poder deles, confiando no que eles representavam e tinham naquela época, achando que eles nunca poderiam cair. Mas antes disso acontecer, muito antes, o Senhor vira e ele fala: meu querido, deixa eu te contar uma coisa, a Etiópia é tão decadente quanto vocês, se você ver aqui, ó, Asdod é uma cidade linda, tá certo que, né, ela é agora ela, como é que se diz, é atual essas imagens aqui, mas é isso, sabe? Então, bom, e o que a gente pode tirar pra nós, né, antes que meu tempo acabe? Em primeiro lugar, assim que eu abri aqui meu Instagram, eu vi uma publicação do João Paulo, aquele do Céu na Terra, e aí ele colocou assim: não há, eu revelo, eu profetizo, como é que se diz? Aqueles jargões de profecias, né? Aquele jargão, eis que te digo, não há nenhum tipo de jargão, não há uma coisa, não há uma palavra declarada sem que o Senhor de fato queira que aconteça. Confirme aquilo, tanto na sua palavra quanto nas coisas que acontecem, né? Então é bom a gente sempre ficar atenta à questão das profecias, né? Sempre ver, avaliar ali quem tá dando, quem tá proferindo, né? Então é isso. E como a gente vai saber, Marina? Aguardando, confiando e estando alinhadas com a palavra de Deus. Tá. A gente vai ter que esperar para ver. E a gente precisa saber se ela está em conformidade com a palavra de Deus. Primeira coisa que a gente tira. Segundo lugar, o que a gente tira é em relação a confiar naqueles que parecem ter grande poder, né? Naqueles que podem fazer algo por nós. Muitas das vezes a gente espera que pessoas com dinheiro, pessoas com poder, pessoas que têm cargo, que têm chefias, que têm lugar no Palácio do Planalto, ou até mesmo sua família, seus amigos, você acha que pode fazer algo por você, mas o Senhor aqui está nos dizendo: cara, todo mundo é tão qual é a palavra, gente? Tão, assim, tanto quanto você, sabe? Tão miserável em relação, assim, né? Entre aspas, claro. Sabe? A pessoa pode ter dinheiro, mas às vezes a única coisa que ela tem é dinheiro. Ela não tem caráter, né? Bom, eu acho que é isso que a gente pode tirar hoje. E que a gente possa orar pelo nosso país. Hoje, né, a gente está vendo aí a questão algumas pessoas do 8 de janeiro serem julgadas, que a gente ore para que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é Deus, que é Altíssimo, que é Santo, que é Justo, que vê todas as coisas, que conhece o coração das pessoas, julgue com justiça, que as sentenças sejam
né, adequadas. Nós temos visto muitas injustiças, mas cremos que o Senhor é um Deus que tudo vê, tudo pode e que nada vai ficar encoberto, vai ficar sem que de fato a justiça aconteça. E que nós possamos, sabe, levantar a nossa voz e clamar pela justiça de Deus que venha correr nessa terra. Amém? É isso, meu tempo se esgotou. Eu queria falar um pouco mais sobre a questão da profecia, mas deixa pra lá. Tchau, gente. Deus abençoe.